Olá, pessoal. Meu nome é Tuane e eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Hoje é o quinto e último episódio da nossa websérie Telefone Vermelho 2023. Infelizmente, estamos chegando ao fim dessa temporada, mas a boa notícia é que ano que vem tem muito mais. O Telefone Vermelho é produzido pela MT Cloud, que há 30 anos entrega soluções de TI para que nossos clientes tenham tranquilidade para focar no próprio negócio. E nessa temporada, contamos com a parceria da WeTrust, empresa com mais de 20 anos de experiência em segurança de dados, que desde 2002 está no Market Guide do Gartner. O papo de hoje será sobre governança de identidades e acessos, com foco em segregação de função. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e o apoio da Acesso para o Rio de Janeiro. E obrigada aos nossos palestrantes, Marcelo Pinhataro, diretor de TI na MT Cloud, e Mauro Souza, vice-presidente da WeTrust. Ao fim desse bate-papo, os palestrantes vão responder as perguntas feitas via chat, que já está ativo no momento. Desejamos um ótimo evento para todos e agora eu deixo a palavra com você, Marcelo. Obrigado, Tuane. Bom dia a todos. Olá, Mauro. Um prazer estar aqui de novo com você. A gente fez uma série de webinars esse ano, tocando muito em segurança. Falando de segurança digital, a gente teve vários episódios fortalecendo a disciplina. Por vários motivos. Primeiro, que é o assunto que todo mundo discute na área de TI. Não tem como você fugir de segurança. E também porque a gente fez uma pesquisa ano passado, quando a gente terminou a segunda temporada do Telefone Vermelho, e foi o tema que mais solicitaram para a gente falar esse ano. Mas hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai passar um pouquinho dessa camada de segurança e vai fazer uma abrangência um pouco maior. A gente vai falar de um assunto que basicamente tem a ver com a governança de TI, ou talvez a governança própria da empresa. Quando você fala em governança, o que a gente tem? Quando a gente fala de governança de TI, a gente tem um objetivo que é fazer o melhor alinhamento possível da área de TI para atender o negócio da empresa. Quando a gente pensa nisso na MT, quando a gente está fazendo um projeto, a gente trabalha com 3 pilares. A gente trabalha com o pilar de desempenho, a gente trabalha com o pilar de segurança e a gente trabalha com o pilar de eficiência. E, basicamente, a governança vai trazer isso. Ela tenta garantir que o investimento em TI tem um bom retorno para o negócio. E como é que você faz? Como é que você dá essa garantia? Você dá essa garantia com processos e com controles. Os processos, que são processos da organização, e os controles, que vão ver se esses processos estão sendo bem aplicados ou não. E aí a gente para ver que tem vários desses processos que precisam ter garantias de execução, que eles vão ser divididos em tarefas, e essas tarefas elas vão ser responsabilidade de elementos, de pessoas diferentes dentro de uma organização. E aí vem a segregação de função, o segregation of duties, em que você vai alocar responsabilidades para pessoas diferentes, de forma que você evite, que você mitigue muitos riscos para o negócio do cliente. Quer dizer, a ideia é você fazer, depois o Mauro vai me corrigir se eu estiver errado, mas a ideia é você diminuir risco dessas tarefas, riscos de erros humanos, riscos de fraude ou algum mau uso ali dentro. Então você vai ter diversas tarefas em que uma pessoa faz e outra pessoa confere, ou uma pessoa faz e outra pessoa aprova. E se você parar para pensar, isso não é útil só dentro da área de TI. Isso é uma ferramenta de TI que pode ser usada na empresa como um todo. E a gente vai ver essa abrangência, e como é que isso fortifica a governança dentro da empresa. Mas acho que Mauro, vou pedir para você explicar para a gente melhor como é que é esse SOD
Como é que é funciona, isso, né? E como é que a gente pode usar. Bom, obrigado, Marcelo, pela tua brilhante introdução. Esse o conceito de que as empresas estão cada vez mais se preparando para os novos mercados, né? As pessoas falam assim, eu acompanhei, dizem que o diabo é mais sabido por ser velho que por ser diabo, né? Então, como diabo velho, eu já vi muitas coisas. Eu comecei no tempo do MyFrame. Então, você via transformação para sistemas Unix, depois sistemas de rede, e basicamente aquele peso, o balanceamento, né? Risco, custo, porque as empresas sobrevivem, se perpetuam através do resultado, né? Isso é antigo, tá, pessoal? Quem gosta de história, a piada era aquela chefe da aldeia, espadas para paz ou arados para paz ou espadas para guerra, né? Vamos fazer espada, daí morre de fome os guerreiros. Não, vamos fazer arado, sim, daí a tribo vizinha te invade e você fica com fome. Então, como é que a gente faz esse balanço hoje em dia nas empresas, né? Que estamos cada vez mais indo para a nuvem, cada vez buscando alternativas. Então, empresas como a AMT, que é nosso parceiro, fornece a estrutura de segurança basilar, ou seja, o sistema, a disponibilidade e através de relações como a nossa, conseguimos evoluir naquela parte que, se você for ler as letrinhas miúdas dos contratos dos grandes fornecedores, né, ele diz, essa parte aqui é sua, tá? Que é a parte do acesso, segurança, governança, atendimento à legislação, tá? E o nosso objetivo aqui é descomplicar isso, tá? Tenho certeza que é muito conhecido de vocês as normas, então a gente pode citar COBIT, pode citar ISO 27001, pode citar documentos do NIST, que dão lá um conjunto de controles que você tem que implantar para atingir o básico, né? Mas nós vamos tentar transformar isso em algo mais prático, com base muito refletindo para vocês a nossa experiência, de que acho que a Tawane citou, de alguns anos atendendo o cliente. Então, quais são as prioridades que a gente tem visto no mercado, né? A gente tem visto a prioridade de conceder direitos, a gente já falou isso nos primeiros webinars. Revogar o direito quando o cara foi demitido, também já falamos isso nos primeiros webinars. Garantir que você saiba se alguém tem um direito que não deveria ter, seu conta órfã. Então, com base nesses três, que é cinto de segurança, né? Freio do carro funcionando, né? É o básico do teu ambiente, farol à noite. Então, afora isso, a empresa começa a ser cobrada por outras funcionalidades também de segurança. Por exemplo, revisão de direitos, que é um dos itens também que a gente comentou mais atrás, e segregação de função, ou seja, aonde um direito ou um acesso a um sistema deve ser mantido separado ou não concedido à mesma pessoa sem uma avaliação específica. Por quê? Bom, aí vem a análise de risco. Digamos, vamos dar um exemplo claro aqui, que é o que eu vou usar numa breve demonstração. Hoje tem demonstração ao vivo, tá? Ah, que bom. Inclui pagamento e aprova pagamento. Precisa ser um gênio das finanças e da auditoria para chegar à conclusão que, se o Marcelo conseguir incluir um pagamento de $1 milhão e aprovar o pagamento, no caso, não tem risco, o Marcelo é uma pessoa confiável. Agora, todo mundo é confiável, né? Eu conheço ele há muitos anos, né? Agora, aquela pessoa que você contratou, ou aquele terceiro, que daqui a pouco tem acesso a incluir um pagamento e aprovar o pagamento, né? Qual a possibilidade de uma fraude disso gerar? Então, não precisa ser um gênio das finanças. Teu gerente financeiro sabe disso. O gerente financeiro deve ter, pela nossa experiência, também uma listinha lá de meia dúzia a 10 transações, que são aquelas que fazem ele perder os cabelos. Os meus já se foram em auditoria, mas praga de auditado, provavelmente. Mas também é o que cobra a auditoria, que mecanismos você tem para garantir o básico de controle de gestão. Mas qual é o básico? Bom, vamos começar então por incluir pagamento, aprovar pagamento, apagar todos os dados, dar um grande desconto. Então, algumas transações. O problema prático é que eu tenho visto muito, e aí depois até o pessoal que está assistindo, por favor, na interação, para até confirmar se isso é assim nas empresas de vocês, não existe esse mapeamento direto entre negócio e transações. Você tem lá um ERP, não vou citar nome de ERP, você tem lá um ERP que tem lá uma transação X, transação Y, que tem lá um código que eu olho e digo, o que faz isso? O key user ou alguns analistas sabem, mas isso chega até o gestor
que é quem tem que aprovar ou não aquele direito para alguém que está trabalhando no ambiente de negócios, nem sempre é tão direta essa relação de transparência e conhecimento. Então, nós, da área técnica, TI, segurança, compliance, é nossa missão responder as letrinhas miúdas que estão lá no contrato com os grandes fornecedores de soluções. Que é fazer o quê? Identificar qual área de negócio. O exemplo que eu vou dar aqui seria uma conversa com o diretor financeiro, exemplificando algumas que eu já tive na minha carreira de implantação. E ele selecionou lá comigo 2 ou 3 transações que são críticas para ele. Mas ele não sabe, os gestores não sabem exatamente em quais direitos, ou quais perfis, ou quais pessoas, né? Me dá o direito igual o Zezinho, né? Tem aquelas 2 transações que podem colocar a empresa em risco, mas ele sabe as transações. Então, você consegue conversar com o key user e levantar tecnicamente, é a XY41 e a XY42, né? 42, guardem esse número se um dia, para quem viu o Mochileiro das Galáxias, né? É a resposta de todas da verdade universal, 42. Né? Então, o 42 está lá. Como é que você garante que isso vai ser aplicado, como disse o Marcelo, no teu conjunto grande de direitos, com as pessoas pedindo, aprovando, via um sistema de chamado? É uma planilha que você vai entregar para os gestores, é uma planilha que você vai entregar para o técnico na hora de olhar, não, só um pouquinho. Não, essa transação, peraí, página 1315, essa aí é segregada com a outra naquele perfil. Esquece, você não vai conseguir fazer. Tá? Então, se identificou já há algum tempo que você tem que automatizar. E outra pitfall, como dizem os americanos, né, o problema, ou armadilha, é querer fazer tudo. Você pode até querer fazer tudo, mas, por favor, comece pequeno, comece sentindo a água e vá gradualmente implantando aqueles controles que realmente são mais importantes para você. Claro, não estou descartando se você tem um orçamento grande, consegue realmente implantar um novo sistema, fazer um Big Bang. Mas, normalmente, de novo, pelo que eu tenho visto nos clientes, nas empresas, você começa aos poucos, né? Criando direito, revogando direito, entendendo a tua estrutura de risco e garantindo que não tem ninguém nos sistemas sem que você saiba. E você sabe via o relatório de aprovação automática ou alguém que realmente aprovou o direito ou, lembra, né? É uma conta órfã, é um incidente de segurança dizendo que encontrou alguém com direito. Então, esse é o teu básico. Bom, isso te garante que os direitos que estão lá foram legitimamente aprovados por alguém. Bacana. Agora, você tem que garantir que o gestor tenha mecanismos para poder avaliar se aqueles direitos que estão lá são devidos e não são risco para o negócio. Aí já começa uma camada um pouco mais complexa, mas é viável você juntando consultoria, né, eventualmente mesmo que seja interna, o conhecimento interno dos riscos, que isso vem da área, segurança da informação, fazendo uma implantação do ambiente. Então, muito rapidamente, eu vou seguir 2 passos agora, eu vou passar um PPT só para conceituar um pouquinho o que eu falei que não ia falar de norma, mas não vou falar de norma, mas eu vou falar de quem oferta soluções para a norma. Então, eu vou falar um pouquinho o que o Gartner diz. O Gartner diz que para resolver esse problema, use tal tipo de ferramenta. Tá? Você reconhece que, dependendo do volume, você não consegue fazer manualmente. E, no final, vou fazer uma breve demonstração de uma ferramenta que faz isso, né, que nós estamos falando agora, que é o produto que nós ofertamos para atender essa demanda de mercado. Então, vamos tentar aqui compartilhar aqui. Vamos lá, minha tela. Yes. Aqui. Do começo. Bom, imagino que seja uma novidade para vocês, né, que o mundo digital veio para ficar, né? Então, ninguém sabe disso. Também a gente sabe que ninguém do outro lado, quem é que está do outro lado, está cada vez mais difícil, né? Isso aqui, quando eu comecei a usar esse slide, foi em 94, eu dava aula na Federal do Rio Grande do Sul, uma cadeira de redes de computador, tá? Eu continuo professor, eu dou aula no curso de pós, agora de MBA de Segurança e Informação. Eu continuo usando o mesmo slide, tá? Só que ele está cada vez menos piada, tá? Cada vez mais com IA, formação de imagem, cada vez mais menos uma piada, um cachorrinho do outro lado. E o que está acontecendo? Eu falei que ia trazer uma abordagem prática para vocês, né?
beleza, atendimento à auditoria, atender norma, muito bacana, mas o que dá prejuízo no bolso, né, o que é quando você sofre uma invasão, uma parada. Então, os ataques bem-sucedidos, segundo a Verizon, segundo o Mitre, foram uso inadequado de direitos, roubo de credencial, gestão de direito, conta privilegiada, excesso de direitos, ou seja, tudo aquilo que você não consegue controlar ou você não sabe quem tem o direito, porque não tem um mecanismo para fazer isso, né? Uhum. Só que, bem-vindo ao mundo real, né? Todos estão aqui comprometidos em ter multi-channel, omnichannel, né? Temos que atender legislação, a não ser que a empresa viva em Marte, ela tem que atender LGPD no Brasil, GDPR na Europa e por aí afora, né? E como o Gartner, e aí é o Market Guide, que é um documento que nós recomendamos, ele diz o que é esperado de uma ferramenta que vai atender essa demanda e quais são as principais características e, claro, quais são os players, tá? Que atendem essas demandas. Então, basicamente, simplificando, o que eles dizem é que para você ter uma visão completa de se aventurar no mundo digital, usando nuvem, usando as ferramentas que estão disponíveis agora, como, por exemplo, IA. Quer dizer, adianta você ter um sistema de IA, que o teu sistema de IA, no final do processo, vai abrir um ticket no sistema de chamado para ser executado por um humano, né? Então, a IA, nós temos uma iniciativa de IA no nosso processo que basicamente vai apoiar as tarefas, ou vai ditar as tarefas que serão executadas pela estrutura de IGA que já existe, que começa com ciclo de vida e lá no final, né, termina com certificação, que é a revisão de acessos periódica, com segregação de função e com a gestão de papéis em mais alto nível, que envolve, por exemplo, inteligência artificial, que vai entender que depois de tudo isso, todos esses direitos aqui, se isso aqui faz sentido para a empresa e não está ferindo nenhuma regra de negócio. Então, pode ver que é um crescimento, uma construção, né? Temos que começar por algum lugar, que foram os nossos webinários até hoje. Então, a gente vai mostrar um pouquinho, então, como é que é feito isso na prática, né? Na prática, então, nós temos um ambiente onde o IAM, ou IGA, ele sabe quais direitos são concedidos para os sistemas, porque ele tem registrado isso, né? E ele, periodicamente, faz uma comparação, né, identificando se existem direitos que não foram autorizados ou foram autorizados. Inclusive, ele consegue fazer a verificação de regras de negócio, que é o que eu vou mostrar agora na prática para vocês, né? Então, como ambiente aqui, como, por exemplo, aqui um gestor de segurança, eu consigo tratar a gestão de risco e posso tratar um processo de gestão de risco ou de segurança. Por exemplo, no meu sistema financeiro, que é onde está o dinheiro, né? Então, eu tenho aqui uma regra. Eu posso montar N regras ou N processos de atendimento, né? Vou apenas ver uma dessas regras aqui. Controle de acesso. Vou visualizar. Ela me diz basicamente que existe um risco, né? Um risco de segregação de função na aprovação de pagamento, ou seja, caso o usuário acumule transações com poderes de incluir e aprovar pagamentos, pode executar uma fraude. Isso é uma informação que vem, por exemplo, de uma AR. Ela foi mapeada como risco alto, probabilidade média. Temos aqui a descrição do impacto. No meu caso é bem simples, mas normalmente você consegue detalhar mais. Pode gerar um pagamento indevido, uma perda de confiança no cliente. E qual é o controle que foi definido e acordado lá com o auditor, com compliance? Vamos implantar um sistema IAM que exige a aprovação de um chamado gestor de segregação, de uma pessoa ou grupo, sempre que um usuário receber listado na lista de condições críticas. Ou seja, você compartimentaliza, define quais são as condições críticas, define em qual regra de alto nível isso aqui está causando, vai suportar. Então, existe um risco de alto nível. Bom, para mitigar esse risco, eu vou garantir que as pessoas não tenham transações de inclui pagamento e aprova pagamento sem uma aprovação. Então, você consegue fazer o link entre o risco de negócio e a tarefa, tá? Então, vamos retornar aqui. Vamos mostrar na prática como é que isso vai funcionar, tá? Então, está aqui o meu gestor de segregação de função. Por enquanto, nenhuma tarefa para ele, porque não existe nenhum fluxo disparado. Vamos até um usuário. Aqui, um usuário comum, o meu amigo Joe Doe,
O Joe Doe vai olhar qual é os direitos que ele possui. O Joe Doe fez o login, então está aqui. Ele possui uma conta de rede, ele possui uma conta base no sistema financeiro, concedido automaticamente pelo sistema. Então, tranquilo. Ele vai pedir um direito, tá? Ele vai pedir um direito, vai solicitar um acesso, e vai pedir até mais de um aqui. Ele vai lá no sistema financeiro e vai pedir o perfil auxiliar financeiro 2. Esse perfil permite, visualiza e insere informações no sistema financeiro. Não está claro exatamente que isso aqui é pagamento, então pode ser que o gestor, né, acabe aprovando sem grandes cuidados, né? Então, salvei aqui. A solicitação foi enviada com sucesso lá para o gestor, está pendurada lá com o gestor Sam, né? Eu vou sair fora aqui, vou fazer o login como Sam, que é o aprovador. Então, o gestor responsável, ele pediu o perfil financeiro 2, que permite a ele incluir pagamento. Vou aprovar. Beleza, aprovado. Posso retornar, então, aqui como nosso herói Joey. Nosso herói Joey, vamos ver que direitos ele tem aqui. Então, meus perfis de acesso. Joey. Podemos ver que ele ganhou aqui o perfil que ele pediu, auxiliar financeiro, que permite lá incluir pagamentos, e foi aprovado pelo responsável pelo perfil, o Sam Mellon. Então, já podem ver aqui diferenças. Ó. O direito conta base, ele ganhou automaticamente, que existe uma regra baseada em cargo, departamento, etc. Esse perfil aqui adicional, ele pediu no portal, foi devidamente aprovado e ele ganhou o direito. E podemos ver, vocês viram, né? Foi uma aprovação simples. Caiu para o gestor entrou lá e aprovou. Beleza. Agora o nosso herói Joey vai fazer mais alguma coisa. Ele vai querer aumentar a superfície dele. Ele descobriu que lá no sistema financeiro tem um perfil gestor financeiro que permite aprovar pagamentos, né? Inclusive é de risco alto aqui, mas ele quer assim mesmo. Mas vá que o gestor está num dia meio atrapalhado, né? E aprova sem olhar, né? Ou vamos combinar que isso nunca acontece. Não adianta crucificar o pobre do gestor depois, né? Chicote, quer dizer, você até pode crucificar ele, mas a fraude já foi feita, já perdeu dinheiro, já foi parar no jornal. Então, vamos evitar isso, né? Então, como é que evita? O Joey vai pedir o direito. Aí começam os controles que uma ferramenta já consegue te fornecer. Quando ele salva, o sistema automaticamente pergunta se ele leu um determinado documento. No caso aqui, a política de segurança, poderia ter outras regras, né? Você confirma a leitura desse documento? Ele vai me dizer, confirma. Se ele clicar não, volta tudo atrás, ele perde a solicitação. Mas digamos que ele diga sim. Solicitação foi enviada com sucesso. Muito bem. Vamos ver com quem? Exatamente como nós vimos na situação anterior. Solicitação enviada, inclusive, para o mesmo gestor, para o Sam. Vamos sair, vamos fazer o login como Sam, que vai fazer a aprovação. Tá? Então, o Sam vai fazer a aprovação exatamente da mesma forma que ele fez naquele momento. E aqui ele vai contar, né, com o Joey aqui, que vai aprovar sem muito olhar. Pode ser um risco, pode não ser um risco, né? Não sabemos se o Joey realmente é um risco ou não. Mas nesse caso, o gestor não vai olhar, então não vai passar por ele. Ele mandou aprovar sem pensar. Estou saindo aqui, novamente. Vou retornar como Joe e vamos ver como é que está a solicitação dele que ele acabou de fazer. Ok.
solicitação dele está parada em outra pessoa. Quer dizer, diferente daquela anterior que nós vimos, o fluxo foi alterado porque o sistema detectou que esse perfil gestor financeiro, caso seja efetivamente configurado lá no sistema, colocará o nosso amigo Joey em uma situação de segregação de função, em uma situação em que ele poderá causar algum dano para a empresa, segundo a análise de risco feita pela compliance, pela segurança, com a participação lá do financeiro. Vamos ver se isso faz sentido. Vamos entrar, então, aqui com o Ron, numa outra interface, né, onde ele vai ter uma tarefa para executar. Tarefa para executar, avaliação de segregação de função. Ele vai abrir a tarefa e o sistema vai dizer para ele, olha, eu encontrei um risco. Tá? Que risco? Qual é o controle que foi acionado aqui? Bom, o controle que foi acionado é que, né? Descrição do risco. Risco de fraude na forma de inclusão e aprovação de apagamentos indevidos. Quer dizer, esse risco foi visto lá pela análise de risco. Tá? Probabilidade, também lá pela análise de risco. Caso o usuário acumule transações com poderes de incluir e aprovar pagamento, pode executar uma fraude. Então, até aqui, é negócio, tá? Negócio. Impacto. O impacto é pagamento indevido e perda de confiança, né? Se o mercado souber que a gente não tem controle de quem paga e quem não paga, imagina como é que fica o nosso nome, né? Tá, e como é que a gente vai resolver isso? Bom, TI, segurança da informação, com o apoio da ferramenta Horácios, disse, olha, o que a gente pode fazer para mitigar isso aqui é que o sistema IAM vai exigir uma aprovação de um determinado gestor ou de um grupo de pessoas sempre que essa situação acontecer. Qual situação? Aquela que mapeou lá no risco, aprovar pagamento e incluir pagamento. Então, nós identificamos as transações no nosso ERP e vimos que a transação autoriza pagamento e insere pagamento. Então, quando alguma pessoa tiver esses dois, nós vamos parar o processo, que foi feito aqui. Né? Ou seja, o perfil que a pessoa pediu antes, né? Lembra que o Joey pediu auxiliar financeiro? Está lá. Transação insere pagamento, transação visualiza. E aí, em seguida, ele pediu o outro perfil, que é o gestor financeiro. O IAM detectou que esses dois perfis estão em conflito. Né? Parou o processo e apresentou para você, né, que vai decidir sobre isso, qual o risco, impacto, probabilidade, o que foi acordado como controle, qual a regra que foi criada, qual a condição crítica. É esta. Bom, esse sujeito aqui, né, caiu nessa condição crítica. O Joey caiu nessa condição crítica porque ele pediu esse segundo perfil e o gestor dele lá, o responsável, aprovou. Agora é com você. Você aceita ou não? Nesse caso, para efeito demo, eu vou dizer ok. Trabalha na filial de Cacimbinhas, né? E ele vai precisar ter esses dois, né? Mas será acompanhado o log de transações. Por quê? Porque você consegue vir no IAM e extrair um relatório que vai dizer para você quais são as pessoas que podem executar uma transação ou estão em situações que lhe permite tomar ações que foram definidas como de alto risco e segregadas, né? Teve motivo de negócio? Teve. Então, você aprovou. Mas você consegue olhar granularmente quando isso aconteceu. Então, você pode, inclusive, ir no documento, aqui pelo próprio gestão de identidade, e definir que a revisão dessa ação será feita mensalmente por uma pessoa que vai verificar se as transações executadas pelo fulano, uma vez que ele tem poder demais, não fizeram nada errado. Então, ele te permite mapear o risco e, como o Marcelo bem mencionou, né, ter ferramentas para acompanhar o risco. Tá? Então, esse é basicamente a linha geral.
que te permite esse controle. Tá? E, claro, relatórios de todo tipo, né? Inclusive relatórios de alto nível. Né? Eu não sei se eu estou com o meu... Deixa eu ver se eu estou com o meu... aqui... né? Que permitiria, inclusive, você ter gráficos e visão ampla do processo. Deixa eu fechar meu ambiente aqui, depois eu posso voltar para vocês, caso tenha alguma dúvida. Quero encerrar. Bom, sem ficar muito PPT, eu gosto mais do diário, o PPT e a demonstração foi para materializar para vocês, né, aquilo que eu conversei no início. Então, voltando. Mauro foi lá, teve uma conversa com o diretor financeiro. Ele disse, pá, Mauro, aqui é o seguinte, a inclusão de pagamento e aprovação de pagamento é minha dor de cabeça. Dá para resolver isso? Meu pessoal de TI me reportou que essas duas transações estão espalhadas lá em um conjunto de direitos que não dá para fazer manualmente via planilha. Então, a solução pode ser, diz para a ferramenta que deve ser assim, quando ela encontrar a situação, ela vai te alertar. E o passado, como é que eu faço, Mauro? Bom, sendo prático, como eu mencionei, né? Você resolveu fazer isso no momento zero, né? Você vai no sistema, alimenta ele com uma planilha dizendo quem tem direito, né? O Zezinho tem direito a tais direitos, tais transações. E depois a gente atualiza a matriz, que vai dizer que tal transação é segregada com tal transação. E isso vai permitir que você extraia um relatório. Então, nessa situação zero, você vai ter um relatório dizendo para você quais são as pessoas que atualmente já possuem direitos que a colocam em segregação. Você pode fazer uma ação, como, por exemplo, revogar o direito ou fazer uma revisão. Pergunta lá para o gestor se ele precisa mesmo disso. A pessoa vai dizer sim ou não, é pela web. Tá? E você vai ter garantia de que os novos que pedirem direitos não receberão, porque você já possui um processo de aprovação adicional para aqueles perfis que ferirem a segregação. Deu para ver que não é todos, né? Aquele que é rápido, anda rápido, você não vai parar a empresa. Você só vai perturbar as pessoas quando você identificar um risco que foi identificado como perigoso, que poderia causar uma fraude, perda de dinheiro. Então, você gerencia pela importância, né? Follow the money, né? Dizia o pessoal do Watergate, né? Follow the money. Use recurso para proteger dinheiro grande. Aquela regra de segregação que permite o sujeito aprovar R$1 de compra a cada 10 anos, você talvez não coloque a transação no sistema. Agora, aquela transação inclui, aprova, revisa, dá algum desconto que pode ter um impacto grande na tua empresa, essas seriam as candidatas a você mapear nos perfis e dizer, uma pessoa não pode ter todos esses poderes sem autorização do financeiro, do compliance, de alguém que vai se incomodar muito, né, se isso acontecer. Né? Então, você dá mecanismos para a pessoa evite que o problema aconteça. Tá? E, claro, gradualmente. Tá? Tudo é muita coisa para começar logo. Então, dificilmente as empresas têm uma verba grande e tempo disponível para sair implantando segregação para tudo. Mas será que não tem espaço para começar com algumas transações mais críticas? Faça o teste. Dá uma olhadinha lá no teu ERP, dá algumas das transações críticas, como é que é o nome delas, se você tem eventualmente uma auditoria, já te disse isso. Né? Conversa lá com os gestores, com o financeiro, com o de negócio, e tenta listar, realmente existem 10 ou 20 transações críticas que se eu implantar, bobeou, gente, já tive casos em que 20 transações caíam no Pareto, tá? Você atendia 80% das situações de risco e fraude nos últimos 10 anos da empresa. E botar 20 transações num sistema IBM como o nosso, peanuts. Se for 2.000, eu vou dizer, é um projeto que tem que pensar, vai levar tempo, recurso, máquina. 20, 30, 50 transações? Olha o Pareto aí. Tá? Então, esse era o grande recado, né? Tentar dizer que existe solução e que se a gente se programar com o nosso apoio da eTrust, da MT, existe ferramenta para você muito rapidamente resolver a dor básica, que é criar direito, revogar direito, saber o que tem direito lá, e até dar um voo um pouco maior, fazendo uma revisão e controlando, eventualmente, as segregações mais críticas. Para quê? Qual é o objetivo final disso, gente? Dormir mais tranquilo, né?
Você tem uma ferramenta que vai te dizer que você sabe quem tem direito no teu sistema. Se alguém ganhar direito não autorizado, você vai ser avisado, provavelmente, pelo padrão de ataque de hacker, né? Antes dele fazer um ataque. Né? Você vai definir, junto lá com a tua área de negócio, as transações que são críticas, o sistema vai monitorar e vai te avisar antes de alguém ganhar ela. Tá? E você, na medida que identificar novos riscos, novas transações, você vai alimentando a ferramenta. Eu acredito que se você, na sua empresa, tem essas 3 ou 4 controles, você dorme mais tranquilo. Essa que a gente vende como é o mote da MT, né? Vender tranquilidade para que você... a ideia é essa, né? Entregar tranquilidade. Mauro, muito legal, mas eu acho que deixa eu comentar aqui um pouquinho, já fazer umas perguntas para você. Opa. Né? Mas isso vai muito além de você fazer um controle dentro da área financeira. É óbvio que a área financeira foi um exemplo ali muito bom, em que a gente entende facilmente que você precisa... Você tem uma tarefa que ela vai ser dividida em 2 etapas. Né? Ou você tem um processo que vai ser dividido em 2 tarefas. Né? Mas você tem uma esteira de produção. Você tem a mesma coisa. Né? Você tem, então, você está ali no operacional da empresa. Né? E você tem a pessoa que tem que fazer, tem que apertar o parafuso, e outra pessoa tem que ver se o parafuso foi apertado. Né? Marcelo, eu não falei, por exemplo... perdão. Desculpa, cortou aqui. Não. Eu não falei de coisas assustadoras para não assustar as pessoas, tá? As empresas estão indo para a nuvem, tá? Elas têm servidores críticos, não raro, em mais de um ambiente de nuvem. Eu vou citar 3 aqui, vou citar 4. A MT, claro, que é o nosso parceiro, mas a AWS, Oracle, Azure, etc. Tá? Realmente, dá para dormir tranquilo, sabendo que você pode ter algumas pessoas que têm poder para mandar prender e mandar soltar em todos esses ambientes, nos seus vários sistemas? Isso é segregação de função. O cara pode ser administrador, DBA e não sei o que no mesmo sistema, são policies diferentes. Eu sou pouco técnico, mas quem é dessas encrencas aí sabe tudo. E são confusas as policies. São. Tá? São muitas as policies. São muitas as policies. Não é viável administrar isso manualmente. Desculpa, eu sou um auditor experiente, eu administrei muito Unix, muita máquina. Não me tentem me convencer que existe um ser humano que administra a policy de 2 ou 3 ambientes na mão e dá um resultado com tempo de resposta aceitável. Olha, eu queria conhecer essa pessoa, tá? Então, não dá. É assustador isso. A empresa está indo para lá e qual é o controle que ela tem com relação a direito autorizado, não autorizado e SOD? Indo para esse operacional que você falou, DBA, System Manager, Developer, Arquiteto, é tudo a mesma pessoa. O pior é que não é tudo a mesma pessoa, às vezes, é tudo a mesma, várias pessoas, até que chega num ponto que vaza com alguém e você está no jornal. Não vamos entrar assim tanto na parte assustadora, né? Mas eu acho que uma coisa ali importantíssima que é para ajudar a fazer com que isso tudo funcione, né? Quer dizer, todas essas regras são baseadas em processos da empresa. Quer dizer, a empresa levantou o processo crítico dela, né? Ela estabeleceu, não, isso aqui é muito importante para mim, isso aqui eu vou estabelecer um controle em cima disso. Né? Eu vou pegar esse processo, eu vou dividir ele em etapas e eu vou dar as responsabilidades para cada uma dessas etapas. E aí sim você começa a montar esses perfis e começa a fazer, dentro da sua análise de risco, né, o levantamento daquilo que você tem que controlar. Né? Você tem essa parte inicial, antes de chegar na ferramenta, que é justamente ver o que você precisa fazer, o que é importante para fazer. Importante para você fazer. E aí você chega naquele grupo que não precisa ser absurdamente grande, né? Mas é o grupo de controles que realmente você precisa colocar na ferramenta. Normalmente a empresa, se ela já é auditada, ela já tem uma listinha lá daqueles controles que a auditoria te cobra. Tá? Auditada ou certificada? Ou tem que certificada. Eu já cansei de ver lista de compliance, tabela de SOD, tudo isso existe. Vou ser muito sincero aqui, um pouco desacreditada pela auditoria. Eu era um auditor velho e aborrecido, né? O cara me dizia que controlava isso no papel. Eu olhava, tá, né?
Então, quando existe o crédito e o descrédito. Então, se você é auditado, você já deve ter isso. Então, você vai absurdamente reduzir custo e aumentar a credibilidade do teu processo. Tá? Absurdamente. Porque quem já participou de um processo de revisão de acesso e validação de segregação de função em sistema para entregar para uma auditoria a sério, onde a auditoria, aquele cara que vai efetivamente cobrar os controles, sabe o que eu estou falando. Tá? Se você é uma empresa média ou não é grande e que a tua preocupação é mais do dono mesmo, de não ser roubado, não perder a tua empresa. Se você está na nuvem, eu não estou brincando, existe o risco razoavelmente concreto de você fechar e não abrir mais. O cara invade o sistema, apaga tudo e aí? Como é que fica? Tá? Aí você pode elencar, aí já é o informal, né? Tanto é Trust, quanto eventualmente tem vários parceiros que fazem Sim. isso. Ajudar ele a fazer uma análise de risco, mesmo que informal, para levantar, como você falou, os principais processos e principais riscos, tá? Mas eu não recomendo ficar poetando muito em cima disso aí, não. Eu sei muita poesia, tá? Identificou os principais e tem que implantar alguma coisa. Então fica no papel. Até porque o IAM, aí já puxando a brasa para a nossa sardinha, eu falo porque eu acredito, né? Acredito porque eu falo. Quando você implanta o IAM para criar direito, revogar direito e ver a diferença, que é o conta órfã, você já tem a base para implantar a segregação de função. Esse é o passo adicional. Então, não faz sentido querer implantar 100. Tá? Então, a nossa recomendação é avalia, coloca uma ferramenta que te garante essa visibilidade sobre quem tem direito e quem não tem. Tá? A partir daí, você pode pegar a tua matriz e colocar. Casualmente, a nossa ferramenta possui essa parte básica, né? E possui o modo de segregação. Mas nós não somos o único. Aquele paper que eu mencionei do Gartner tem pelo menos uma meia dúzia de ferramentas ali que eu sei que possuem os módulos que nós temos, são competidores diretos nossos. Então, nós não inventamos a roda, nem estamos sozinhos no mercado. O processo, a nossa recomendação é implante, né? A partir do básico. A gente está com uma pergunta aqui no chat. A ferramenta possui algum módulo para projetos onde existem pagamentos em função de uma medição de serviços? Não, nós não controlamos projetos ainda não. A gente integra via API com vários outros ambientes e controles, né? Mas nesse caso a gente procurou manter o foco, tá? Como dizia o Maguila, o filósofo, né? Foco não é o marido da foca. Então a gente garante que a gente faz o IDM, gestão e estrutura. Mas integra sim, faz sentido integrar com projetos. Nós temos todo um modo de documentação, como eu falei, onde você pode dizer que tem uma tarefa a ser executada, então você fez a AR, colocou no sistema. Tá? Aí você diz para ele controlar a segregação de função. Beleza. E eventualmente algumas pessoas vão ganhar o direito, né? Porque o processo não quer parar a empresa, né? Está ganhando direito. Quem é que olha o relatório de segregação periodicamente? Isso é uma tarefa fora do sistema, né? Não pode obrigar a pessoa. Então, o que você faz? Você pode pegar um documento, procedimento de revisão das tarefas de segregação, e atribui ao Mauro, ao Zezinho, ao Guim. O Mauro vai receber um e-mail dizendo que tem que executar a tarefa. Se ele não executar, eu vou abrir um incidente de segurança. E essas tarefas, isso pode haver uma integração com o sistema de projetos, para manter você atualizado do que está acontecendo. Mas isso que está listado aí, a gente realmente trabalha com projetos e sistemas parceiros. Ok. Nossa, eu fiz a pergunta, eu perdi o meu fio da meada, mas... Eu tinha uma pergunta, a gente tinha conversado um pouco, eu estava alinhando, acho que não, é isso. Era uma pergunta, quando a gente estava falando muito de se colocar muita coisa ao mesmo tempo, não vai dar certo. Né? O que você tem visto aí no mercado? Quer dizer, você está conseguindo vender a ideia de vamos começar com poucos controles, ou o cliente já está querendo botar muita coisa ao mesmo tempo? Não é inválido querer colocar, até o que a gente recomenda, né? Tanto que a gente desenvolveu, a gente botou dinheiro no produto e tempo para desenvolver módulo de revisão de acesso, documentos, agregação de função. A questão é que é o tempo, muitas vezes, o tempo físico da própria equipe da empresa, né? E o processo de começar pequeno é que o processo de implantação de AM te permita ganhar tempo e recurso para evoluir no próprio processo. Se a gente abre muitas frentes já no primeiro 6 meses de uma implantação, vamos partir do princípio de uma empresa que não tem sistema de AM, ela tem lá um sistema de chamados, né?
Então, ela tem um conjunto grande de tarefas manuais que tem que ser executadas. A empresa funciona, né? Qual é o nosso caminho virtuoso que a gente tem visto? Implanta o IAM e retira inicialmente, estou falando nos primeiros meses, tá? Não estou falando em anos. Quando eu falo em implantar aos poucos, não quer dizer levar 10 anos, não. É coisa de algumas temporadas, né? Você garante que você tirou a tarefa de abrir chamado, criar usuário na mão, revogar o usuário na mão, correr atrás de usuário que esqueceram, aquela confusão toda que existe quando tem sistema manual. Né? Eu fui administrador de rede, então, por favor, não me digam que isso não acontece, tá? Quando você tem chamado manual. Acontece. Você pode ter um processo muito azeitado. É como eu digo, o processo de carruagem, né? Você tinha carruagem, no tempo, né? Botava os boizinhos, carruagem, e levava material de um lugar para o outro. O melhor sistema logístico baseado em carruagem e carro de boi perde para o pior sistema logístico de caminhão, se você trabalhar com eles em paralelo. Tá? Então, o melhor sistema de abertura, chamado, manual, controle, revisão em planilha, perde para um sistema de gestão de identidade mais ou menos bem implantado, tá? Em termos de operação e custo. Zerou isso, você já tem esse domínio básico, né? Aí você consegue evoluir para as tarefas de segregação, por exemplo, priorizando a tua auditoria e teu ponto mais crítico. É quase uma implantação ágil, em que você vai entregando, né, valor aos pouquinhos. Eu tenho o primeiro controle, segundo controle, terceiro controle, e isso vai evoluindo na medida que a maturidade da empresa que tá ganhando com isso vai aumentando também. E o recurso vai ficando disponível, quer dizer, aquele analista que ficava lá criando usuário, revogando o usuário na mão no sistema, correndo atrás de incidente quando alguém esqueceu de avisar, bom, não vou relatar casos de horror aqui, todo mundo conhece, né? Ele vai passar a fazer o quê? A ajudar a melhorar perfis, a ter um tempo para conversar com as áreas, identificar uma forma de trazer isso que você mencionou de negócios para dentro do controle. Documentar isso melhor, transformar em indicador para avisar a gestão que estamos fazendo. Tá? Não tudo, mas o mais importante, estamos fazendo bem feito. E a partir daí começa a sobrar tempo, né, para ser investido naquele segundo, naquele terceiro, naquela quarta prioridade. Esse é o que a gente tem visto funcionar, tá? Em empresas de vários tamanhos, tá? De pequenas, médias e grandes. É mais a disposição e o objetivo que muda, né? Porque os riscos de segurança de uma empresa média são diferentes de uma grande multinacional, os requisitos são diferentes, né? O hacker que gastaria tempo e juntaria um grupo para fazer um ataque numa grande empresa, porque sabe que vai oferir alguns milhões, não faz isso numa empresa média. A empresa média ele ataca por diversão. Ah, vou provar que sei fazer, vou lá e ataco. O cara causa um prejuízo enorme, tá? Mas ele não vai se preparar para fazer todo um ataque, também tem que ganhar alguma coisa, né? Então, o mundo não muda muito nesses ambientes para a nossa experiência. Então, a quem você está exposto, né? Não, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que o uso vai depender do risco, né? Vai depender do controle que a empresa quer, né? Mas a aplicação é enorme. Né? Não ter nada hoje é muito perigoso. Tá? Não ter nada hoje é difícil defender. Você faz segregação de função, não é só no financeiro, não é só numa esteira de produção industrial, em desenvolvimento de software. Qualquer área você pode colocar isso, né? E dar uma garantia, né? De que aquilo ali vai sair bem direitinho, né? Vai atender bem ao negócio da empresa. Você vai dar uma qualidade ali dentro. Voltando ao que a gente conversou no início, né? Espadas para a guerra ou arados para a paz, chefe da aldeia? Para tudo não tem. Que bom, se você é um felizardo que está numa organização que tem verba ilimitada, recursos ilimitados, parabéns. Mas a realidade, normalmente, você tem recursos limitados. E recurso não é só dinheiro, não. É tempo das pessoas, é conhecimento, disponibilidade. Você tem que começar o projeto tem que dar resultado rápido. Eu estou falando em alguns meses, né? Então, o IAM tem que começar a diminuir tempo de pessoas, diminuir risco, começar a fechar, acabar com o ticket manual, e a partir daí esses recursos que estavam sendo usados para criar ticket manual vão passar a melhorar teu processo e garantir o teu nível de tranquilidade, você poder dormir mais sossegado, porque aqueles pontos que você tem risco está controlado, ou seja, existe um processo automatizado com maturidade, né? E que vai te avisar quando a coisa sair dos trilhos.
É isso. É isso. Né? Estamos entre o povo e o almoço, né? Então, eu acho que é isso aí. Ver se tem mais alguma pergunta. Né? Perguntas. Queria aproveitar para agradecer o Mauro e o Marcelo, como sempre, excepcionais aí nos nossos webinários. É uma dupla que sempre dá muito certo. O episódio de hoje, ele foi gravado e ele vai ser disponibilizado no canal da MT, no YouTube, e todos os inscritos vão receber o link por e-mail. Beleza. Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo nessa temporada, que foi repleta de informações relacionadas à governança de TI. E nós ainda finalizamos com o nosso e-book sobre ransomware e estratégia para todos os inscritos nesse episódio, que é um conteúdo muito rico, que vai te ajudar a reforçar a segurança cibernética aí na sua empresa. E precisando de ajuda para implementar a estratégia de segurança na sua empresa, é só ligar no telefone vermelho da MT Cloud e também no da iTrust. E em 2024 teremos muitos outros temas, então continuem acompanhando os nossos canais para receber as novidades da nossa comunidade tech. E até a próxima, pessoal. Obrigada. Muito obrigado a todos. Mauro, um abraço, foi ótimo. Obrigado, Tuane, aí pela organização. Por nada, imagina. Como sempre, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Tuane, a MT e a turma. Bom ano para todos nós. Vamos em frente. Bom ano.